Amém, irmãos? Vocês estão animados hoje ou não? Glória a Deus. Você conhece quem está sentado do seu lado? Sim, já cumprimentou, olhou para um lado, para o outro, para trás. Se tem alguém que você nunca viu, você dá um toque e fala: seja bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Pode aumentar mais um pouquinho, aleluia, glória a Deus, está ótimo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Os irmãos podem sentar também, do louvor. Feche seus olhos, pede para Deus, fala: Senhor, fala comigo. Pede para Deus, fala: Senhor, abre os meus olhos, me dá clareza, sabedoria, discernimento espiritual. Você veio aqui hoje para receber da parte de Deus, para ser de fato alguém transformado pela palavra, pela presença do Senhor. Mas pede isso para Ele, fala: Senhor, que o meu coração seja um coração apaixonado pelo Senhor, um coração desejoso por Ti, Espírito Santo de Deus. Senhor, que a Tua palavra encontre em nós corações sedentos, corações entregues, corações, Senhor, que têm paixão pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Pai, que a Tua palavra, ela atinja o alvo, o propósito pela qual ela foi estabelecida, e que, Senhor, nenhum de nós saia daqui da mesma maneira como chegou, em nome de Jesus, aleluia, amém. Você está feliz? Diga aleluia. Se você crê, diga: Deus é bom. Glória a Deus. Posso fazer um combinado com você? Enquanto eu estiver ministrando, com os outros irmãos, você não precisa fazer se não quiser, mas se você ouvir algo que você fala: pastor, isso eu concordo, eu creio, eu quero que você dê um aleluia, um glória a Deus, que você diga isso aí, porque você recebe a palavra quando você concorda com a palavra, amém? Não seja um crente calado, amordaçado. Essa máscara não impede você de falar, essa máscara ela só protege a sua baba de não atingir o outro, mas a palavra da sua boca, ela tem poder em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o tema da nossa conferência é imparável. Pensa aí alguns segundos, o que significa imparável para você? O que é uma pessoa ou alguma coisa imparável? Se você vê um trem chegando, ou aqui no nosso contexto aqui da Grande São Paulo, um metrô talvez chegando, você vê aqueles vagões todos conectados, chegando em alta velocidade, a impressão que dá é que aquilo não para. Se você vê um avião, ele taxiando lá, pegando velocidade para levantar voo, você vê ele correndo na pista, a impressão que dá é que aquele trem lá não para. O que é algo imparável para você? Porque se você não tiver uma visão clara, você não recebe, você não vive. O tema da nossa conferência é uma geração de jovens radicais que são livres, mas eles são imparáveis. Se você não tem vivido algo nesse contexto na sua vida, eu quero declarar: você precisa ajustar a sua vida, porque Deus tem coisas poderosas para você, amém? Hoje eu quero ministrar para você, usando o exemplo de dois homens de Deus, dois reis, foram reis para o Senhor, e reis levantados por Deus, dois homens, mas você vê a vida deles, o final, você vê um completamente arrebentado, e você vê outro que edificou para a eternidade. É interessante que quando você olha a vida desses dois homens, você vai ver muitas coisas que são similares. Talvez você olhe para a sua vida e diga: pastor, eu sou um jovem, uma jovem, e eu não tenho muita coisa diferente talvez das outras pessoas. E quando eu digo coisas diferentes, estou dizendo das qualidades que um jovem tem, mas também estou dizendo das dificuldades que um jovem vive, amém? Você vive dificuldades como jovem? Sim ou não? Você tem às vezes vontade de chutar tudo para o alto, você tem vontade de arrebentar tudo, você tem vontade de cair no mundão às vezes e fazer umas bobagens. Já passou isso na sua cabeça ou não? Sim ou não? Levanta a sua mão se sim, deixa eu ver. Pois é, porque você é jovem, você é homem, você é mulher, não é só porque você é jovem, você é um ser humano.
Mas tem um outro dia que você acorda e diz: hoje eu vou arrebentar no reino de Deus, hoje Deus vai me usar, hoje as coisas de Deus vão acontecer, hoje eu vou viver o que nunca vivi. Quem já pensou isso alguma vez também? Glória a Deus, porque você é jovem, isso é muito bom, amém? Mas eu quero te mostrar algo, presta atenção. Existem princípios na sua vida, ou na palavra de Deus, que podem fazer de você uma pessoa imparável, que podem fazer de você uma pessoa que não é levada pelas circunstâncias, não é levada pelas situações que nós vivemos, não é levada pela crise econômica, política, não é levada pela moda, não é levada pelo que todo mundo faz, mas alguém que tem um chamamento da parte de Deus e que não para por razão nenhuma. E eu quero te falar, essas razões que muitas vezes paralisam a gente, nem sempre são coisas que você olha e elas têm uma aparência ruim ou pecaminosa. Eu vi que alguns dos irmãos já têm filhos pequenos, né? Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero te falar, os seus filhos podem ser às vezes motivo de parar você. Quem aqui já é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Bom, você pode arrumar quem você vai casar hoje então também, se você é solteiro. É isso ou não é? Sabe que uma das razões que a gente faz de juntar as igrejas é para vocês casarem. Porque às vezes você olha dentro do seu prédio e você fala: não, pastor, lá não tem nenhum príncipe, só tem sapo. Mas às vezes no outro prédio o príncipe está lá, ou a princesa está lá. Sim ou não? Você pode então, às vezes está aqui, seu futuro cônjuge, sua futura esposa. Fica atento também, amém? Mas o casamento pode te parar. Você fala: pastor, casei, agora é o seguinte, agora tem coisa de casa para fazer, comida, roupa para lavar, agora eu tenho que fazer compra, eu tenho que arrumar tudo, agora o casamento, ele me para. Ou não, agora é o seguinte, eu quero maratonar uma série Netflix, e isso para você. O trabalho às vezes para você, sua família às vezes para você, as coisas dessa vida querem parar você. Mas um homem, uma mulher de Deus que entende os princípios da palavra, ele não para por coisa alguma, amém? Eu quero falar hoje para você, usando a vida do rei Saul e usando a vida do rei Davi. Dois homens de Deus, dois homens chamados por Deus, dois homens que foram ungidos por Deus, dois homens que foram transformados por Deus, dois homens que pecaram diante de Deus, mas a vida parou, arrebentou, o outro, ele edificou para a eternidade, amém? Eu quero te mostrar algumas particularidades na vida desses dois homens, e eu quero que você vá se enxergando nisso. Nós vamos ler muita Bíblia agora, ok? Então abre a sua Bíblia, aí no seu celular, se você trouxe Bíblia de papel. Eu quero começar te mostrando as semelhanças no início da vida deles, porque é muito fácil, quanto mais jovens nós somos, mais parecidos também somos. Você já reparou que quando um bebezinho nasce, é difícil você olhando só para o rosto dele, às vezes dizer se é um menino ou uma menina? É ou não é? Uma criança pequenininha, lá com seus 3 anos, 4 anos, depende de como que é, às vezes o corte do cabelo, como que é, às vezes a estrutura física, você talvez tenha um pouco de dificuldade de discernir se é um menino ou uma menina, só de olhar. Agora, entre nós, já não existe mais essa dificuldade, porque quanto mais maduro nós nos tornamos, mais diferenças são expressadas na nossa vida, percebe isso? Eu quero te mostrar que no começo da vida de Saul e no começo da vida de Davi, muitas coisas eram muito parecidas. Agora, o fim da história não dependia do começo dela, amém? Então, primeira coisa, abre lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 2. A palavra de Deus diz que os dois, tanto Saul quanto Davi, eram homens naturalmente muito bonitos. 1 Samuel 9:2 fala de Saul. A Bíblia diz o seguinte, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo,
que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então imagina a cena, um homem grande, um homem bonito, um homem que se destacava. Eu já vi no meio dos jovens pessoas dizendo o seguinte: pastor, se eu sou alguém, tem uma pessoa muito bonita, ela tem mais probabilidade de, às vezes, cair em pecado. Porque um monte de gente vai querer namorar, um monte de gente vai querer aproximar. Então, ser feio é bom. Fala para quem está do seu lado, ser feio é bom. Fala, é bom você ser do jeito que você é. Amém? Aí você fala, mas Davi era feio? Não. Abre lá 1 Samuel 16, 12. Vai para frente um pouquinho. A Bíblia fala de Davi. 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Como que era Davi? De boa aparência. Os dois eram bonitos. Naturalmente, você olha, fala, os dois eram, se destacavam talvez dos demais. Aí você fala, pastor, mas então algo natural, ele pode definir a minha vida? Não, os dois naturalmente eram, talvez nessa questão de aparência, eles eram similares. Mas a palavra de Deus diz que os dois receberam unção de Deus na vida deles. Lá em 1 Samuel 10, vai lá rapidinho comigo, todo versículo que você vai abrindo. 1 Samuel 10, no verso 1, a Bíblia diz: tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui está falando de Saul. A Bíblia diz que o profeta chega um dia lá para Saul, derrama o óleo da unção sobre ele, e diz para ele: olha, o Senhor derrama óleo sobre a sua cabeça. O Senhor está te separando agora por príncipe da herança, para governar sobre o povo de Israel. E ele diz: o Espírito de Deus se apossará de você. Você será alguém que vai profetizar e serás transformado em outro homem. O que significa ser transformado em outro homem? Irmãos, quando Deus nos transforma, Ele nos transforma à imagem e semelhança dEle. Eu sei que quando você ouve falar do rei Saul, você ouve falar, a grande maioria da história, de uma vida problemática. Mas a Bíblia diz que quando o óleo foi derramado na cabeça dele, ele foi transformado num outro homem. Ele mudou de vida. Ele teve uma experiência. Algo aconteceu na vida de Saul. Você fala, pastor, mas pode alguém ungido por Deus dar errado? Saul, você vai ver que é um exemplo de alguém ungido por Deus e que deu errado. Você simplesmente receber a unção de Deus não significa êxito na sua vida. Você um dia receber a unção de Deus não significa que haverá sucesso na sua vida. A unção, ela é muito importante, mas a unção simplesmente por ela mesma não é suficiente para que a obra de Deus se realize na sua vida. Eu conheço pessoas ungidas por Deus, mas que estão vivendo uma vida bagunçada demais hoje em dia. Eu conheço pessoas que receberam muito da parte de Deus, mas não realizaram coisa alguma na presença de Deus. Então você deve amar a unção, mas você precisa saber que a unção simplesmente, ela não vai te levar até o propósito que Deus tem para você. Amém? Agora você olha a vida de Davi, 1 Samuel 16, 13, vai lá para frente um pouquinho. Você vai ver que Davi também recebeu a unção de Deus. Também foi derramado óleo sobre ele. A palavra diz assim, olha, tomou Samuel o chifre do azeite. É interessante que Samuel ungiu Saul, e o próprio Samuel está ungindo Davi. Aqui diz, então tomou Samuel o chifre do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? Então, os dois tinham uma unção de Deus. Fala para quem está do seu lado, você tem uma unção de Deus.
Diga, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre você, fala, você foi ungido. Quando você nasceu de novo e o Senhor veio morar em você, você recebeu da unção de Deus, uma medida. Você crê nisso? Diga aleluia. Ambos foram escolhidos para serem reis. Porque você pode falar, pastor, ele recebeu a unção de Deus, mas talvez eles não foram chamados para serem reis. Não, quero te mostrar, ambos foram chamados para serem reis. 1 Samuel capítulo 10, verso 24, volta de novo lá atrás. A Bíblia diz, então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu. Olha o que Samuel está dizendo. Você está vendo quem foi que Deus escolheu? Está fazendo uma pergunta, ok? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Quer ver como que foi? Dá um berro aí, diga, viva o rei! Viva o rei! Não, isso não foi um berro, diga de verdade, diga, viva o rei! Viva o rei! Outra vez, viva o rei! Viva o rei! Olha que coisa poderosa. Saul está lá, era para Saul isso aqui. Saul está lá, e aí o profeta lá está dizendo, Samuel está dizendo, olha só, olha quem Deus escolheu, olha quem Deus separou, olha quem Deus chamou, olha a unção de Deus sobre ele. E o que o povo disse? Não falou assim, o que eles falaram? Aleluia, olha que poderoso. Saul foi escolhido para ser rei, amém. Ser rei é governar, ser rei é você representar a Deus diante daquele povo. Ser rei é se tornar modelo. Ser rei é ser alguém que zela, que protege, que favorece, que cuida. Ser rei é ser aquele que foi colocado para representar a vontade de Deus naquele povo. Amém? Saul foi escolhido para ser rei, mas lá em 1 Samuel capítulo 16, no verso 1, volta lá de novo, Samuel 16, 1, olha o que fala sobre Davi. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, não, falei errado, 16, 1, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um, diga rei. Isso aqui é Deus falando com Samuel, antes de ungir Davi. Ele fala, Samuel, pega um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé, eu escolhi um dos filhos dele, para que ele seja um rei. E aí você conhece a história, Samuel chega lá, vai entrando cada um dos irmãos de Davi, Samuel até acha que é um deles, olha, fala, deve ser esse, mas Deus fala para Samuel, não é nenhum desses, Samuel, nenhum desses, porque o homem vê a aparência, mas eu não vejo como o homem vê. O homem enxerga o exterior, mas eu enxergo o coração. E aí, então manda vir, Samuel pergunta lá para Jessé, você não tem mais nenhum filho não, Jessé? Ele diz, tem um Davi, o menor, o mais jovem. Ele está lá nos campos, cuidando lá das ovelhas, está lá cuidando lá dos animais. E aí ele fala, manda chamar. Quando Davi entra na casa, Deus fala para Samuel, é ele, derrama o óleo sobre ele, porque eu o escolhi para ser rei para o meu povo. Então você olha e fala, meu Deus, os dois foram escolhidos. Fala para quem está do seu lado, Deus te escolheu também, para reinar, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, então Deus te escolheu, amém? Aleluia. Agora, o que mais que eles tinham de parecido, de similaridade? Ambos foram reis vitoriosos. Ambos. Saul foi vitorioso também. Davi também foi vitorioso. Lá em 1 Samuel 14, verso 47, olha o que fala de Saul. Vai rapidinho comigo e vai projetando isso. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, então quem estava reinando aqui? Saul, ok? Assumiu. Pelejou contra
alguns dos seus inimigos, é o que está lá escrito, não? Alguns dos seus inimigos? Não, diga todos. Todos os seus inimigos em redor. Aí a Bíblia diz, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, o que a Bíblia fala? Era vitorioso. Então, Saul vinha para cá e ele tinha vitória. Aí ele falava, não, agora eu vou para colar, e lá tinha vitória. Aí ele falava, não, agora eu vou para cá, e aqui tinha vitória. Porque a Bíblia diz, por onde quer que se voltava, tinha vitória. Irmãos, quando Deus te chama, quando Deus te capacita, quando Deus te separa, quando Deus te unge, é para vitória. Não tem outro caminho, não tem outro propósito. Deus não te chamou para ser um jovem morno, apático, parado, mole, preguiçoso, molenga, como esse mundo é. Deus te chamou para ser forte, corajoso, cheio de vida, unção, alegria, poder, vitória, conquista na sua vida, porque essa é o desejo de Deus. Deus tem isso para você, amém? Mas e Davi, pastor, como era Davi? 1 Samuel 18:7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aqui Davi já tinha vencido Golias, aqui Davi já tinha sido feito lá parte do exército do rei Saul. Saul estava sendo, ainda era rei naquele tempo. Davi já tinha recebido a unção de rei na casa do pai, mas ele ainda vivia a vida como um jovem, um homem, um novo homem. E a Bíblia diz então que depois da vitória de Golias, Davi foi fazer parte do exército de Saul. E ele foi muito vitorioso. A Bíblia diz, presta atenção que nós lemos aqui no capítulo 14. Por onde Saul ia, ele tinha vitória. Amém? Ou seja, não tinha derrota na vida de Saul. Só que no capítulo 18, a Bíblia diz que quando Davi voltava da guerra, as mulheres lá do reinado cantavam. O exército chegando, Davi talvez encabeçando o exército, a tropa, e aí as mulheres começavam a cantar, olha, Davi está chegando, Saul venceu milhares, mas Davi 10 vezes mais. Saul era vitorioso em tudo, mas Davi 10 vezes mais vitorioso que Saul. Saul não tinha derrota na vida dele, Davi então era 10 vezes mais exitoso. Irmãos, isso aqui é algo profético para a sua vida. Você pode achar que ser vitorioso é você ter um bom emprego, é você ter uma boa carreira. Pastor, eu estudei numa boa faculdade, eu estudei o curso melhor daquela faculdade, agora eu sou um engenheiro, agora eu sou um cara de TI, agora eu sou um cara formado, bem posicionado, meu currículo é poderoso. Isso para o mundo é vitória. Eu ganho um excelente salário, eu moro no melhor bairro, eu tenho a melhor casa, eu ando no carro do ano. Isso para o mundo é vitória. Mas eu quero te falar, para um homem, uma mulher chamada por Deus, o mínimo que Deus tem para você é 10 vezes mais do que qualquer coisa que o mundo te oferece. Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Por melhor que seja o seu trabalho, ele vai acabar um dia. Por melhor que seja o seu casamento, um dia ele acaba. Eu não estou falando que você separa não, mas um dia um dos dois morre. É ou não é? Então um dia morre, quando morrer, acabou. Ah, pastor, o casamento era a minha vida. Pois é, então aproveita bem, porque vai acabar um dia. Não, meu trabalho é minha vida, então aproveita bem, porque vai acabar um dia. Não, passear é minha alegria, então passeia mesmo, porque um dia vai acabar isso aí. E você vai descobrir que não gerou nada de eternidade na sua vida. Agora um homem, uma mulher de Deus, que é firmado, posicionado, imparável, ele vai ter aquilo que Deus preparou para ele. E eu quero declarar, o que Deus tem para você são coisas infinitamente maiores. O Senhor, Ele diz, eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
Oh, Ele vai dar para você o fim que você deseja. Ele vai edificar na sua vida coisas que você nem imagina. O Senhor, Ele diz, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram as coisas que eu tenho preparada para aqueles que me amam. Amém? Cutuca quem está do seu lado e diz, Deus tem grandes coisas para você. Diga, Deus te chamou para ser vitorioso. Diga, Deus te chamou para glorificá-lo. Oh, em nome de Jesus, amém? Agora, eu estou te contando coisas boas dos dois, mas os dois tiveram similaridade em coisas ruins também. A Bíblia diz que os dois pecaram. 1 Samuel 15, 23. A Bíblia falando de Saul, diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que coisa. Se você vai ver a vida de Saul, vou te mostrar daqui a pouco, parece que o pecado de Saul nem foi tão grave quanto o de Davi. Porque, na verdade, o pecado de Saul foi o seguinte: ele foi para uma guerra, e aí Deus deu uma palavra para ele dizendo: você destrói tudo que tiver lá, tudo. Você mata todas as pessoas, você destrói todos os animais, você não pegue nada, deixa tudo lá, nada disso presta. E aí você vai ver, se você for ler depois, ele vai lá, ele vence, mas ele pega o despojo da guerra. Ele e o exército, o despojo da guerra, ele pega os animais mais gordos, ele pega aquelas coisas que eram mais valorosas. E aí a palavra de Deus diz, que é esse texto aqui falando, porque você rejeitou a palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus para ele? Não pega nada, destrói tudo. E Saul não aceitou, e Saul não concordou. Mas falar, pastor, mas então se é algo tão simples assim, eu estou perdido, ué. Porque Deus fala comigo muitas coisas e muitas vezes eu ignoro, eu rejeito, eu finjo que não ouvi, eu dou uma desculpinha para parecer outra coisa. Então eu também, numa medida, eu rejeito a palavra de Deus. Pois é, no caso de Saul, ele perdeu o reinado por causa disso. Agora, lá em 2 Samuel, vai para o outro livro, 2 Samuel capítulo 12, verso 9. Você vai ver o pecado de Davi. O pecado de Davi parece, na minha opinião, foi extremamente pior. Porque a Bíblia diz que Davi, enquanto o povo dele, o exército estava guerreando, ele ficou no castelo descansando. E aí, no meio daquele lugar de descanso, ele olha para uma mulher no reinado, e ele gosta da mulher, chama aquela mulher e dorme com ela. Tem relação sexual com aquela mulher, e engravida ela. Só que aquela mulher era uma mulher casada. O marido dela fazia parte da tropa do exército de Davi. E aí Davi, então, para tentar esconder o que ele fez, ele chama esse soldado de volta e diz para ele: eu vou te dar uns dias de descanso, vai para sua casa, dorme com a sua esposa, tenha relação sexual com ela lá, porque Davi pensou, se ele dormir com ela, então, e ela quando tiver o filho, vão achar que é dele, e aí está tudo bem. Mas aquele homem diz: eu não vou voltar para casa, tem o meu povo, minha tropa está lá lutando, eu não vou descansar enquanto a minha tropa luta. Aquele homem foi mais homem de Deus do que Davi naquele momento. E aí, quando Davi vê que não tem como esconder por muito tempo, então ele precisava resolver. Ele pega o general lá, o capitão da tropa, e manda pegar esse soldado e jogar ele na linha de frente dos inimigos, para que ele morresse lá na batalha. E é isso que acontece. Davi, ele dorme com uma mulher casada, engravida ela, mente, e ainda manda assassinar o marido dela. Para quê? Para se esconder. Quero te perguntar, parece pior do que Saul fez ou não? Sim ou não? Muito pior, ok? E aqui, 2 Samuel 12, 9, olha o que a Bíblia diz.
Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Olha que o Senhor está falando a mesma coisa para ele, que falou para Saul. Saul, ele diz, porque você rejeitou a palavra, e aqui ele começa dizendo para Davi a mesma coisa, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, matou a espada. A sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então olha o que Deus está dizendo para ele: Davi, olha o que você fez. Olha, você rejeitou a palavra. Você fez algo que era assim, inconcebível. Os dois pecaram. Os dois tinham coisas boas, mas os dois também tinham coisas ruins na vida. Agora, quando você olha para a história dos dois, eu quero te falar, um termina bem e o outro termina mal. O resultado da vida de Saul é que ele teve um chamado interrompido e destruído. O fim do chamado de Davi, você vai ver que ele edificou algo que permaneceu para a eternidade. Abre a sua Bíblia comigo, 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Eu vou pregar até que horas? Meio-dia. Tá bom. 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogar e consultar uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha o final da vida de Saul. Se você for ler todo o texto, você vai ver que ele está num campo de batalha lutando, e aí eles estão perdendo a luta, a batalha. E ele vira para um dos seus soldados e diz: eu não vou ser escravo, eu não vou ser entregue nas mãos dos inimigos, me mata, acaba aqui, me ajuda. E eles dizem: não vão fazer isso não. E aí Saul vai e ele próprio se mata, ele se suicida. Só que você olha aqui nesse texto aqui de 1 Crônicas, você vê que o final da vida de Saul foi um final de vida completamente afastado das coisas de Deus. Ele foi consultar uma necromante. O que é um necromante? É alguém que fala com os mortos. É você ir lá num terreiro, talvez de macumba. É um crente lá consultar, querer uma resposta da parte de Deus, indo talvez num terreiro de macumba, indo lá numa sessão espírita, indo lá falar talvez com uma cigana. Aí você fala: pastor, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que foi ungido, que recebe a unção, que foi separado, que Deus deu vitória, que Deus deu conquistas, como que uma pessoa assim, ela consegue terminar a sua vida completamente afastado das coisas de Deus? Como? Talvez para você fala: comigo isso nunca vai acontecer. Eu quero te falar, irmãos, o que está escrito na Bíblia é para que você tome cuidado. A palavra de Deus diz: você que está de pé, vigia, toma cuidado para que você não caia, porque nós somos todos iguais, nós temos as mesmas dificuldades, nós temos as mesmas crises. Deixa eu te mostrar como você pode ser tão mundano como Saul foi. Hoje nós estamos vivendo um ano já quase de pandemia, sim ou não? Aonde que você procura direção para a sua vida em relação a essa pandemia? Aonde você procura conhecimento para a sua vida em relação a essa pandemia? Aonde você procura direção do que fazer e como fazer na sua vida para essa pandemia? Se você procura lá no Google, procura lá no noticiário do Jornal da Globo, se você procura ouvir os médicos o que estão falando, eu quero te falar, você está procurando coisas naturais, humanas, que são mundanas. Nem tudo você pode falar: ah, pastor, um médico é ruim. Não, mas ele não fala da parte de Deus. O jornal, nem tudo que fala é ruim, mas ele com certeza não fala da parte de Deus. Esse mundo não tem nada da parte de Deus para te dar. Esse mundo jaz no maligno.
Agora, se você é alguém, você fala, não pastor, eu estou numa fase agora, estou pesquisando, querendo saber que carreira eu vou ter, que curso eu vou fazer, que direção vou dar para a minha vida. Eu quero te perguntar, aonde você procura direcionamento? Você está fazendo uma pesquisa para ver aonde tem mais vaga de trabalho? Isso é mundo. Você está procurando saber quais são as carreiras que pagam melhor? Isso é mundo. Você está querendo saber qual você vai ter maior status? Isso é mundo. Mostrar que você está indo para Deus e perguntando para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu seja o que nessa vida? O Senhor quer que eu seja um médico, um engenheiro, um professor, um pastor? O que o Senhor quer? Aonde está a sua busca? Porque se você perceber que a sua busca não está no Senhor, irmão, então você está andando pelo caminho que Saul andou. Ele terminou completamente chafurdando na lama. Mas o fim da nossa vida, se não tomarmos cuidado, é o mesmo. Eu não tenho nada contra você ter excelentes profissões, desde que seja Deus que definiu isso para você. Na hora que você vai procurar alguém para casar, fazer corte, como que você procura? A menina tem que ter 1,65 m, ela tem que ter olhos azuis, o cabelo loiro, quem não tem cabelo loiro já fez, é ou não é? Mas quando fui procurar era diferente, tem que ser morena, tem que ter, não pode ser mais alta do que eu, porque fica estranho às vezes, não é? Tem que ser delicada. Como que você procura? Você olha a aparência? Ou você pergunta para Deus? Porque Deus pode dizer para você, a pessoa para você é aquela mulher lá, que hoje, ela talvez não tem muitas coisas que você imaginava. Mas Deus sabe a mulher que ela vai se tornar. Deus sabe a mulher, o chamado que colocou no coração dela. Deus sabe o que vai produzir sobre ela. Então você precisa perceber como que você dirige a sua vida. Por quê, irmãos? Porque o fim de Saul foi uma vida destruída. Você vê que ele morreu, os filhos dele morrem, o reinado acaba e nada permanece. Não tem nada que ficou do que ele fez. Ele foi alguém que foi chamado por Deus, mas ele não foi uma pessoa imparável. Ele parou. Um homem de Deus, ungido, chamado, preparado, mas que não conseguiu ir até o final. Ele parou. Mas e Davi? Davi, ele teve um chamado que eu considero imparável na vida dele. Em Atos capítulo 15, abre comigo lá, verso 16. A palavra de Deus diz: cumpridas essas coisas, voltarei, o Senhor que está falando isso, e reedificarei o tabernáculo caído de quem que é? Fala, tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi era o templo lá de Davi, era o lugar que Davi tinha construído para que a arca da aliança estivesse lá. E a Bíblia diz, então, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e o levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Eu, quando voltar, eu vou dar continuidade naquilo que Davi começou. Eu, quando voltar, eu vou trazer à existência de novo aquilo que Davi estabeleceu. Aí você fala, pastor, mas o que foi que Davi estabeleceu? O que Davi tinha de tão diferente? Porque Davi, ele também pecou, e pecou parece que muitas vezes mais do que Saul. Pois é, mas tinha algo na vida de Davi, que Deus olha e diz, isso aqui eu vou restaurar, isso aqui eu vou levantar, e o que Deus levanta, e o que Deus restaura, permanece eternamente. Amém? Diga para quem está do seu lado, o que Deus levanta, e o que Deus restaura, permanece eternamente. Amém? Você crê nisso? Agora, o que acontece no meio do caminho? Porque eles começam, parece que de maneiras certas, parecidas, mas no meio do caminho acontece alguma coisa, que Saul se acaba. E alguma coisa acontece na vida de Davi, que Davi se levanta.
Eu quero te mostrar duas coisas só, que você vê na vida dos dois, só que as respostas foram completamente diferentes na vida dos dois, amém? Lá em 1 Samuel, capítulo 14, verso 47, nós lemos esse texto que diz que quando Saul assumiu o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, e para onde quer que se voltasse, ele era vitorioso, amém? Então preste atenção aqui, não se distrai agora. Saul foi levantado rei, e por onde ele ia, Deus dava vitória. Ele vencia, ele agia, ele se posicionava, e ele fazia isso por causa de vida de Deus, poder de Deus na vida dele. Porém, no meio do sucesso, ele se perde. Preste atenção, lá no versículo 52, pouquinho para frente, a Bíblia diz: por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava para si. Presta atenção que esse versículo diz, que é muito importante. A Bíblia diz que Saul lutava todo o tempo, e aí no meio da luta, conforme ele ia enxergando as pessoas, ele dizia: você é forte, você é valente, vem e faz parte do meu exército. Aí ele ia depois e dizia: você é forte e você é valente, vem e faz parte do meu exército. Eu quero te falar, qual era o padrão de escolha de Saul? É quem era forte e valente. Em outras palavras, aparência. Deus fala para Samuel: eu não sou como o homem. O homem escolhe pela aparência, eu escolho pelo coração. Pergunta para quem está do seu lado: que coração você tem? Por quê? Pastor, mas ele ia bem. Por que ele ia bem? De repente ele começou a escolher de maneira errada. Irmãos, ele começou a agregar, ele começou a juntar pessoas que eram habilidosas. Na hora que você vai levantar um líder de célula, você não deveria levantar o mais habilidoso, porque nem sempre o mais habilidoso tem o coração certo, nem sempre aquele que é mais capaz, ele tem o coração certo, mas você precisa ouvir da parte de Deus o que Deus tem, porque Samuel, quando foi ungir Davi, ele queria antes, pela visão natural, ungir um dos irmãos de Davi, mas Deus falou: Samuel, você está errado, não é assim que faz. Eu quero te falar, todos aqueles, preste atenção nisso, que deixam de depender da vida de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, sem exceção nenhuma, acabam vivendo de maneira natural. É tão simples quanto isso. Primeiro erro de Saul, preste atenção, ele deixou de depender da palavra de Deus. Por que se tornou habilidoso? Irmãos, quem é líder de célula aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Você lembra a primeira célula que você fez? A primeira? Você lembra? Você teve dor de barriga? Parecia que ia vomitar? Dava ânsia de vômito às vezes? Dava ou não dava? Você parecia que não sabia falar, gaguejou, tremeu. Aí talvez você falou: irmãos, me ajuda, tenha paciência comigo, porque é a primeira vez, eu vou morrer. Foi mais ou menos assim ou não? É ou não é? Se você nunca liderou uma célula, fala para o seu líder, fala: deixa eu liderar um dia para eu ver como é. Você vai ver, a primeira vez que eu fui pregar, irmãos do céu, eu fiquei com dor de barriga um mês, antes. Eu subi no púlpito para pregar, a voz não saía. Um mundaréu de gente lá no prédio da igreja, aquele prédio da Armênia, e eu olhava e eu dizia: abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos, irmãos, meu Deus. E aí eu olhava e os irmãos faziam assim para mim, ó. Hoje eu entendo, às vezes os irmãos vêm aqui contar um testemunho, né, da igreja, eles sobem aqui, aí você vê o microfone assim, ó. Aí eles falam: irmãos, eu tô meio nervoso, eu fico rindo aqui atrás, eu fico pensando: eu sei o que é isso, eu sei, porque é assim mesmo.
Agora presta atenção, quem não depende de Deus vai depender de você mesmo. O problema não é você começar, o problema é depois que você aprendeu a fazer. Quem vem aqui tocar a primeira vez, ele estuda, ele treina, ele ora, ele busca, ele chora, mas depois que ele se torna um músico habilidoso, ele simplesmente diz: que música nós vamos tocar? Fala o tom que você quer, fala a introdução que você precisa, porque eu faço com uma mão só. Eu quero te falar, esse aqui deixou de depender de Deus. Ah, eu aprendi a pregar, pastor. Ah, me põe para pregar, eu sei fazer, eu nem preciso mais orar, me dá a palavra que eu prego. Eu quero te falar, esse parou de depender de Deus. Isso pode ser em qualquer área da sua vida. Saul parou de depender de Deus. A palavra de Deus perdeu a importância. Se tornou só mais uma coisa. Pastor Tiago, o que você acha que eu devo fazer? Aí ele diz. Aí eu vou lá, pastor Alessandro, o que você acha que eu devo fazer? Ele diz. Tiago, pastor Tiago, ele diz. Aí cada um diz. Aí eu vou para a Bíblia e diz. Bíblia, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu coloquei a Bíblia no mesmo patamar que o meu líder, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Eu quero te falar, a Bíblia perdeu valor. A Bíblia perdeu importância. Se ela perde o valor, então você deixou de confiar nela. Porque você até pode pedir conselho. Pastor Tiago, fala para mim, você faz lá em São José, me conta, eu quero tentar aprender. Isso é muito valoroso. E você deve fazer. Mas nunca colocar conselho de ninguém acima da palavra de Deus. Nunca. Nunca colocar a sua dependência de alguém acima da palavra de Deus. Então eu quero te perguntar, na hora da sua crise, na hora da sua luta, na hora do seu problema, quem você procura em primeiro lugar? Ah, pastor, meu líder. Então você desprezou a palavra de Deus. E quem despreza a palavra de Deus, ele vai viver de maneira natural. Ele vai acabar caindo de maneira humana, comum, pela força do seu braço. E eu quero te dizer, a força do seu braço não vai produzir nada na sua vida. Amém? Amém? Outro erro na vida de Saul foi consequência de desprezar a palavra de Deus. Então preste atenção. O primeiro passo para o fracasso é você desprezar Deus. Esse é o primeiro passo. Só que quando você dá o primeiro passo, então um caminho de lambança, de problema se abre diante de você. Você vai ver que as outras coisas que aconteceram na vida de Saul foi só uma consequência de desprezar a palavra de Deus. Então, o que ele fez como consequência? Ele desobedeceu Deus, ele mentiu para Deus, e por fim, ele tirou o Senhor do centro da sua vida. Porque se você vai ler a história, ele vai lá pelejar, vence, ele pega lá os animais e traz como despojo, e aí quando ele está voltando com aqueles despojos, o profeta Samuel chega até ele e fala assim, Saul, você fez tudo o que Deus te mandou fazer? E ele diz, fiz tudo, eu obedeci Deus plenamente, completamente. Era mentira. Não era verdade. Um homem de Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, com muitas vitórias, com um propósito colocado diante dele. Ele começa a mentir para Deus, começou a mentir. Ele diz, não, fiz tudo. E aí o profeta diz, mas eu estou ouvindo sons de animais. Eu estou ouvindo os animais aí murmurando, falando, o que é isso, Saul? Aí ele mente de novo. Ele fala, não, é verdade, a gente trouxe uns despojos de guerra. Mas deixa eu te falar, Samuel, nós trouxemos para ofertar ao Senhor. Nós escolhemos os melhores animais. Nós trouxemos o melhor daquela terra, porque nós vamos dar ao Senhor. Mentiu. Primeiro ele desobedece, porque Deus falou, não pega, ele pegou. Depois ele mente. E aí se você vai ver a consequência, irmãos, ele faz uma estátua para ele, em homenagem a ele.
da vitória dele. Quero te falar, irmãos, quando você coloca a sua vida como centro, você teve que tirar Deus do centro, porque não cabe dois no mesmo lugar. Percebe? Quantas vezes que nós não colocamos Deus em segundo lugar, e nós nos tornamos o primeiro? Todas as vezes que você diz, e a minha vontade, e os meus sonhos, e os meus planos, e o meu querer, e aquilo que eu acho, ninguém importa com o que eu acho, não. Às vezes eu vejo líderes aqui no nosso meio falando isso, pastor, eu não entendo, por que tem que ser só o que você diz? Por que não pode ser o que eu digo? Quando você está reivindicando isso, eu quero te falar, você está se colocando no centro. No centro. Por que tem que alguém ouvir a sua palavra? Por que alguém tem que considerar a sua opinião? Por quê? É porque você acha que você é digno de ser ouvido. Eu quero te falar, irmãos, ou o Senhor é Senhor, ou então nós colocamos Ele em outro lugar. Saul, ele começa a desprezar então a vida, a palavra de Deus e o fluir de Deus na vida dele. Começou de maneira sutil, talvez, sutil. Começou de maneira lá que não parecia bobagem. Antes eu orava, agora eu parei de orar. Antes eu fluía, agora eu parei de fluir. Antes eu não faltava, agora um dia só. Você vai perdendo, é maneira sutil, é devagar. Você não percebe, não é algo grosseiro na sua vida. Mas você está colocando às vezes a palavra de Deus em segundo lugar. E aí qual é a consequência? Coisas mundanas vão acontecer na sua vida. Saul resolveu não obedecer o Senhor. Saul resolveu não mais colocar a palavra de Deus como fundamento das suas escolhas. Saul no final levanta uma estátua para si mesmo para dizer, esse cara merece ser honrado. Irmãos, quando você acha que você deve ser honrado, então você já tirou completamente Deus da sua vida. A palavra de Deus diz que a gente deve diminuir para que Ele cresça na nossa vida. A Bíblia diz que você deveria desaparecer e só Cristo aparecer. Não importa que ninguém saiba o seu nome, importa que o nome de Cristo seja conhecido e glorificado. Não importa que todo mundo aparece e é honrado e você não, porque no dia certo o Senhor vai te honrar, Ele vai te chamar pelo nome e Ele vai dizer para você, eis meu servo bom e fiel, vem e entra no descanso do seu Senhor, porque tem uma promessa, Deus não fica devendo nada para você, mas você precisa andar pelo caminho e pela vontade dEle, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Agora, quando a gente olha para a vida de Davi, eu queria encerrar falando sobre isso, os irmãos do louvor podiam, voltando aqui para me ajudar, qual era o coração de Davi nas duas coisas? Nas mesmas duas coisas, nas mesmas. A palavra diz lá em 1 Crônicas 13, verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, da onde que ele estava preocupado, se vinha? Diga do Senhor. Se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Se você vai olhar a história, você vai ver que em determinado momento a arca da aliança, que era a presença de Deus, tinha sido roubada. Os inimigos tinham levado embora. E os irmãos, os crentes, povo de Deus, eles iam até a igreja para adorar a Deus, mas Deus não estava lá, porque a arca da aliança não estava lá. Mas eles iam, e eles faziam seus rituais, eles cantavam seus louvores. Mas para que cantar louvor se o único digno de ser louvado não está lá?
Eles vinham e entregavam ofertas ao Senhor. Mas para que entregar oferta para alguém que não pode receber? Eles iam lá para poder dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Mas ele não estava lá para ouvir, porque a presença de Deus estava na Arca da Aliança. No Velho Testamento, Deus não habitava em nós. Deus, Ele se manifestava entre nós, em alguns momentos. Existia um lugar para você ir na presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em você. Mas antes tinha um lugar para você ir. Você quer Deus? Então você tem que ir. Porque fora daquele lugar não tem Deus para você. Mas eles iam e não tinham nada. Por quê? Porque ele diz aqui: porque no tempo de Saul não nos valemos. Essa palavra nos valemos, você pode entender como não nos importamos com ela. Saul não se importava com a presença de Deus, se perdeu. E o povo viveu da mesma maneira. O rei dizia: tudo bem, só basta vir. Irmãos, o que importa é você ter participado da Holy Fest. Não interessa se Deus falou com você, não interessa se você teve uma experiência, não interessa se sua vida foi transformada. Se você estava lá, então pronto, valeu. Eu quero te falar, isso é Saul. Davi, ele fala: irmãos, junta todo mundo. Primeira coisa que Davi fez quando se tornou rei, a primeira, vamos buscar a presença de Deus. Porque todos esses anos nós não nos valemos dela. Nós lutamos e fomos vitoriosos. Nós edificamos e construímos, mas Deus não estava lá. Lá no capítulo 15, verso 25, 1 Crônicas ainda, a Bíblia diz: foram Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria. Diga com alegria. Diga com alegria. Diga alegria do Senhor. Com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. No capítulo 16, verso 1, 1 Crônicas ainda, a palavra de Deus diz: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que armara Davi. Esse era o tabernáculo de Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Davi pega a arca da aliança. Antes a arca da aliança ficava no tabernáculo lá de Moisés. Se você vai estudar, ninguém podia ver a arca da aliança. Ela ficava escondida, protegida. Não era um lugar para todo mundo estar. Mas Davi não. Davi monta uma barraca no meio do reinado, no meio do povo, e diz: a arca da aliança vai ficar aqui. Para quê? Para que todos vejam, para que todos tenham experiência com ela, porque a presença de Deus é para todas as pessoas, não é para uma ou para outra, é para todas. E aí ele determina algo maior ainda, lá no capítulo 16, no verso 37, ele diz: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Então Davi não só pôs a arca da aliança, mas ele diz: aqui agora está aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Então, a partir de agora, vamos adorar a Deus. Aí eles começaram a tocar. Começa a tocar, toca os instrumentos. Toca mesmo, levanta o som, pode tocar. Pode levantar, levanta o som da música. Só os instrumentos, levanta mais, põe lá em cima a música agora. Davi fez isso. Toca mesmo, toca. Davi falou: Deus chegou, Deus está no nosso meio. Hoje é a mesma coisa, a Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Então Deus está aqui hoje. A arca da aliança não está, mas você se tornou essa arca da aliança. Você se tornou a morada de Deus. Você se tornou a habitação do Espírito.
E aí ele diz: a partir de agora, o louvor nunca mais vai encerrar. Nunca mais. Nós vamos adorar a Deus 24 horas por dia, todos os dias do ano. E a Bíblia diz que enquanto Davi foi rei, isso permaneceu. Irmão, você imagina chegar, voltando lá para Pindamonhangaba, pastor Alessandro, e aí quando o ônibus está chegando em Pindamonhangaba, o que se ouve é louvor e adoração, porque aquela terra é uma terra de Deus. Chegou a presença de Deus. Quando a gente chegar lá em São José, pastor Tiago, nós estamos entrando lá no trevo de São José, e ao invés de a gente ficar olhando, olha que cidade linda, não, que som é esse? Que som é esse? Porque existe adoração nesse lugar, existe louvor nesse lugar. Imagina quando alguém desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos, ao invés de olhar e dizer: que aeroporto monstruoso é esse? Não, as pessoas descem do avião e começam a perceber: que som é esse? Que som é esse? Nós estamos numa cidade que há louvor, há adoração. Talvez eles não consigam discernir que música está sendo tocada no teclado, mas eles dizem algo sendo tocado. E não é qualquer música, não é qualquer bagunça, é a adoração ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é o único digno de receber. O que Davi fez? Ele disse: esse tabernáculo não é só um tabernáculo da presença de Deus, mas é um tabernáculo do louvor e adoração pela presença de Deus. Por que Deus fala depois em Atos? Quando eu voltar, olha o que Deus está falando. Leia a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Deus está dizendo: quando eu voltar, eu vou reedificar o tabernáculo de Davi. Eu vou reconstruir. O que vai ter lá? Louvor. Louvor e adoração. Nós vamos ser um povo. Não para de tocar não, toca. Vai tocando, toca a guitarra, toca. Toca o baixo, toca a bateria, pode tocar, toca o violão, toca. Deus está falando: quando eu voltar, tem algo que vai ser reconstruído no meio de vós. A minha presença, ela não vai estar afastada, distante, oculta, ela vai estar manifestada, e todo olho verá e todo ouvido ouvirá, porque o tabernáculo de Davi será reedificado. Louvor e adoração. Por onde você andar, talvez você vai olhar para os céus e vai dizer: da onde vem esse som? Eu estou ouvindo, eu conheço. Algo dentro de você mexe, algo de você flui, algo dentro de você chacoalha, e você diz: o que é? É porque o tabernáculo de Davi. Pastor, mas Davi pecou. Mas Davi foi um adúltero, um homicida, um mentiroso, alguém que deve ser punido, pena de morte para ele. Mas presta atenção, lembra que Saul abriu mão da presença de Deus e uma consequência teve nele? Davi nunca abriu mão da presença de Deus, e também uma consequência teve na vida dele. 2 Samuel capítulo 12 verso 13. Depois que Davi erra, peca, mata, adultera, mente, depois de um tempo o profeta vem falar com ele: Davi, até quando você acha que pode esconder isso? O Senhor sabe o que você fez, o Senhor viu o que você fez, o Senhor, Ele estava lá quando você fez, Davi. E aí qual a resposta de Davi? 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Pequei. Eu reconheço, pequei. É verdade, eu errei. Você está certo, eu fiz tudo errado. Pequei. Davi, nesse momento da vida dele, ele escreve Salmo 51. Salmo 51, verso 4. Davi, ele escreve dizendo: pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo? Senhor, eu estou todo errado, mas o Senhor é todo certo. Sabe o que estava acontecendo no tabernáculo de Davi nessa hora? Louvor. O louvor estava lá, a adoração estava lá, e Davi está dizendo para Deus: o Senhor é justo, é correto, e o que o Senhor disser, o Senhor está certo. Às vezes alguém erra, a gente fala: irmão, você errou, é melhor você dar um tempo, é melhor a gente ajustar, é melhor a gente ajudar. A pessoa diz: que injusto que é isso, que injusto, nunca errei, agora vou pagar o preço. É porque você não tem o coração de Davi, o coração segundo o coração de Deus. Davi diz: o Senhor está certo, mas no verso 11, 51, 11, Davi fala aquilo que eu considero mais importante. Davi diz: não me repulses, não me tire, não me afastes da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. O que Davi estava falando para Deus? Senhor, quer tirar a minha coroa? Tira. Quer tirar o reino? Tira. Quer tirar o dinheiro? Tira. Quer tirar a fama? Pode tirar. Quer me humilhar diante de todos? Pode fazer. O Senhor quer me disciplinar? Disciplina. O Senhor quer acabar com tudo? Pode acabar. Mas uma coisa, por favor, não faça: não me tire da tua presença e nem remova o teu Santo Espírito da minha vida, porque eu não consigo viver sem isso, Senhor. Porque a adoração estava lá, o prazer de Davi era estar lá. Senhor, pode tirar tudo, mas isso aqui não tira, por favor. Davi errou, mas Davi valorizou a palavra e a presença de Deus. Eu quero te falar, em nome de Jesus, você quer ser imparável? Valorize a palavra e valorize a presença. Você quer ser imparável? Não anda como o mundo anda. Jovem que é radical, ele é livre para servir a Deus. Ele não é livre para viver o mundo, mas ele é livre para Deus. A medida que você busca o Senhor é a medida que demonstra a sua dependência. Para vir para cá hoje foi um esforço para você? Está faltando dependência. Para você parar, buscar Deus, largar o seu celular, largar o videogame, largar lá o seu computador, largar as redes sociais, e você poder virar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, estabelece a tua vontade. Isso é muito difícil, é porque a palavra não é prioridade para você. Preste atenção, a palavra e a pessoa de Jesus são um só. O verbo se tornou carne. Quando você se enche da palavra, você está se enchendo de Jesus. E quando você se enche de Jesus, você vive por Jesus. Jesus falou isso, João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, o afastamento, ele é sutil. O afastamento, ele às vezes, eles são pequenas coisas que você negocia,
que você abre mão, que você não dá importância. Ah, foi só um pecadinho, ah, só foi um pensamento, ah, só foi uma vez. Eu quero te falar, você está afastando e nem percebeu. Seja alguém posicionado, seja um jovem imparável, seja alguém firmado na presença de Deus. E quando Deus te confrontar, filho, você errou, filha, você errou, não seja como Saul, seja como Davi. Senhor, eu pequei, eu errei, o Senhor está certo, mas eu te peço, não tira de mim a tua doce presença. Oh, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, as luzes do salão se apagassem, você fechasse os seus olhos. Uma geração de jovens que escolhem viver para o Senhor, que escolhe amar a palavra e a vida de Deus acima de qualquer outra coisa. Eu quero te dizer, se torna uma geração imparável. Davi edificou um reino eterno. Jesus, ele veio da descendência de Davi. O tabernáculo de Davi é o que vai ser reconstruído na volta de Jesus. Hoje eu vim aqui para fazer um chamamento. Quantos Davis existem nesse lugar? Quantos são Davis nessa manhã? Quantos têm um coração como o de Davi? Na minha vida, oh, se você deseja responder como Davi nessa manhã, eu queria desafiar você a responder a Deus, a sair do seu lugar, a se prostrar diante do seu Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu quero ser como Davi. Um homem, uma mulher que tem um coração para o Senhor, que tem uma vida, Senhor, rendida a Ti, Senhor. Oh, Ramacheque, Toramalamache, Alamas, Ei, Alamas, Ei, Ramalamachoreque, Talamalamas. Abre a sua boca e fala com Deus. Abre a sua boca e responde a Deus agora. Deus está levantando Davis nesse lugar. Homens e mulheres separados por Ele. Homens e mulheres que se tornarão imparáveis. Homens e mulheres que têm um chamamento da parte do Senhor. És invencível, hoje pra sempre o Teu é o reino, Jesus é a glória, Jesus. Acima. Abre a sua boca e adore ao Senhor. Abre a sua boca e adore, flua no Senhor. Poderoso esse nome, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, maior que tudo Ele é. Adore, adore, Poderoso esse adore. nome é, o nome de Jesus.
Não se distraia. Coloca a sua vida como oferta diante de Deus. Coloca agora, fala para Ele. Fala: Senhor, a carreira, a família, minha esposa, meu marido, Senhor, meu casamento, meus sonhos, meus planos, meus desejos, eu coloco diante do Senhor. Senhor, o que importa para mim é realizar a Tua vontade. O que importa para mim é realizar a Tua obra. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala com Ele, pede para Ele, fala para Ele: Senhor, não me permita viver paralisado, não me permita ser parado nesse mundo. Eu quero fazer diferença, eu quero fazer diferença, eu quero marcar essa geração, eu quero ser um canal do Senhor nessa terra. Oh, Ramache, que terele, eu ainda pode vir declara, abre a sua boca e declare isso. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome.